A luz do candeeiro na sala era pequena, quase uma promessa. Fazia uma poça amarela no soalho e deixava o resto da casa em sombras macias, como se o apartamento respirasse devagar para não acordar o bebê. Eu tinha o Tomás ao colo. O meu neto era quente, pesado do jeito certo, com a cabeça encostada ao meu peito. A camisola dele cheirava a leite morno e sabonete barato, e esse cheiro, simples, punha ordem no mundo. Lá fora, Lisboa fazia o seu murmúrio de sempre, um motor distante, um riso que subia a rua estreita, o arranhar de um gato em qualquer telhado. E a chuva não era chuva de verdade, era mais uma umidade que se colava às janelas e à pedra, aquela umidade de noite portuguesa que não decide se vai cair ou apenas ficar. Eu embalei o Tomás. Bem devagar. Como se a noite fosse um copo de vidro fino. SHHH, está tudo bem, murmurei, mais para mim do que para ele. Na cozinha, a chaleira tinha arrefecido. Na mesa, uma chávena abandonada ainda guardava um anel de chá. O relógio não fazia barulho. Ninguém fazia barulho e eu gostava assim, a casa inteira a conspirar para o sono do meu neto. A porta do quarto da Inês estava fechada. A minha filha tinha saído cedo, para um turno que a deixava com os olhos cansados e a boca sem palavras. Mãe, só hoje, só esta noite. Eu tinha dito sim sem pensar. Digo sempre sim quando ela pede com aquele fio de voz. O Rui, o meu genro, tinha ficado de passar por casa depois do jantar com amigos. Uma frase vaga como quase tudo nele nos últimos tempos. Ele trabalhava muito, dizia. Estava cansado, dizia. Eu via outras coisas, mas não dizia nada. Não era a minha cama, não era o meu casamento. Era a minha filha, e isso doía mais. O Tomás suspirou, abriu um pouco a boca como se procurasse qualquer coisa no ar. Eu aproximei a ponta do meu nariz do cabelo dele e fiquei ali, a respirar, como se o cheiro de bebê pudesse segurar o tempo. E então, a fechadura. Um clique fino. Depois o arrastar da chave. Depois a porta que não bateu foi aberta com cuidado, quase com ternura. Eu fiquei imóvel instintivamente, como se fosse possível esconder um corpo inteiro no silêncio. Os passos no corredor vieram desalinhados. Um breve tropeço que ele corrigiu com a mão na parede. Eu ouvi o roçar do casaco no reboco e por um segundo senti pena, a casa apertada, as ruas íngremes, a noite que engole qualquer homem que chegue tarde. A maçaneta da sala mexeu-se. O Rui entrou. Ele trazia a cara molhada, não sei se da umidade ou de suor. O cabelo um pouco colado à testa. Os olhos tinham aquele brilho falso de quem bebeu mais do que devia e acha que ainda está a mandar no próprio corpo. Amor, disse ele baixinho, como se falasse para a escuridão. A palavra caiu no chão entre nós. Eu vi-o procurar com o olhar, meio sorridente. E naquele segundo eu percebi antes de ele perceber, ele estava a ver outra pessoa em mim. Estava a ver a Inês. Ou estava a ver a ideia dela. Aquela mulher de quem ele sente falta quando lhe convém. Eu apertei o Tomás com mais força. O bebê mexeu-se, incomodado pelo meu sobressalto. Rui, eu disse, a voz baixa e firme. SHH. O Tomás está a dormir. Ele congelou. A confusão atravessou-lhe a cara como uma nuvem. Ele pescou como se a sala pudesse mudar de forma. Inês. Não. Sou eu. A mãe dela. Ele riu um riso curto que tentou ser leve e falhou. O álcool fazia o seu teatro. Desculpe, eu não, a palavra desculpe saiu arrastada, com uma doçura deslocada. Ele deu mais um passo para a luz do candeeiro e no gesto o cheiro veio com ele, vinho tinto, tabaco frio, um perfume barato que não era o dele. O meu estômago contraiu-se sem barulho. Não se aproxime, eu disse, não em tom de ameaça, mas como quem fecha uma janela antes da ventania. Ele levantou as mãos, num fingido gesto de rendição. Está bem, murmurou. Eu só pensei que... Ele não terminou. Porque era feio terminar. Porque dar nome a uma confusão torna-a verdadeira. Eu mantive os olhos nele. A luz fazia sombras no rosto dele e eu vi o rapaz que tinha conhecido, educado, bonito, o tipo de homem que traz flores, sem alguém pedir. E vi também este homem de agora com as bordas gastas, a boca a tropeçar em si mesma. O Tomás soltou um gemido. Uma pequena queixa. Vá tomar um banho, eu disse. E falo baixo.
Ele inclinou a cabeça, como se eu fosse professora dele. Depois, com o corpo um pouco solto demais, aproximou-se do sofá, do meu lado, e estendeu a mão. Eu recuei um passo, por instinto, protegendo o bebê. A mão dele ficou no ar, hesitou e pousou na encosta do sofá, não em mim. Mesmo assim, eu senti a ameaça do toque, não a intenção dele, mas a possibilidade. Está tudo bem, ele disse, e a voz dele veio com uma ternura quase infantil. Eu não queria assustar. Amor. Ele repetiu a palavra, outra vez errada. Eu engoli em seco. Rui? Eu disse o nome dele devagar, como se o pusesse numa linha. Olhe para mim. Ele olhou. E nesse olhar houve um segundo estranho, não de desejo, não exatamente, mas de necessidade. Como se ele quisesse encostar a cabeça em qualquer lugar que não o julgasse. E eu, contra a minha vontade, senti um pequeno aperto no peito. Não era compaixão pura. Era mais complicado, uma lembrança de quando eu também tive noites em que voltava para casa com a vida a desandar e só queria um corpo conhecido para me segurar. Mas eu não era esse corpo. E ele não tinha o direito de me procurar assim. A Inês não está, eu disse. Ele fechou os olhos por um instante, como quem leva uma bufetada lenta. Eu sei. Então não diga amor. Ele abriu os olhos outra vez. Havia vergonha neles, finalmente. Desculpe, repetiu, mais nítido. Eu balancei o Tomás e o bebê voltou a afundar-se no sono, como se nada fosse com ele. Invejei essa facilidade de esquecer. O Rui passou a mão pela boca, esfregando os lábios, e fez menção de ir para o quarto. Mas parou no meio do corredor, virou-se de novo. Ele apontou com o queixo para o bebê. Está bem. Está. Está aqui comigo. Obrigado. A palavra saiu tão baixa que quase não existiu. Eu não respondi logo. Porque de nada às vezes parece um perdão. E eu não estava pronta para isso. Ele começou a andar de novo e antes de desaparecer no corredor, disse. A senhora hesitou, tropeçou em formalidades. A senhora gosta de fado? A pergunta era tão fora de lugar que eu quase sorri. Quase. Gosto do silêncio, eu respondi, sem crueldade. Ele deixou escapar um pequeno pois, como se eu o tivesse posto no sítio. Quando ele entrou na casa de banho, ouvi a porta fechar-se e, em seguida, o som da água a abrir, um jorro que parecia querer lavar a noite. Eu fiquei na sala com o Tomás a sentir o meu coração bater devagar, mas forte, como quem ainda não decidiu se está em perigo. Levantei-me e fui até à janela. Afastei um pouco a cortina. A rua lá embaixo brilhava. As pedras antigas refletiam a luz dos candeeiros como se fossem pele molhada. Uma mulher passou com um guarda-chuva e um saco de pão. Um homem encostado à parede falava ao telemóvel, gesticulando devagar, como se a noite fosse uma coisa que se amassa com as mãos. O vidro frio tocou a minha testa. Eu olhei para o meu reflexo e vi uma mulher com o cabelo preso à pressa, olheiras de quem cuida de toda a gente, e um rosto que ainda sabia ser bonito, apesar de tudo. E, no entanto, o que me deixou desconfortável não foi o susto, foi aquela fração de segundo em que a palavra amor me atravessou como se pudesse ser minha. Ridículo. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Cheiro de chuva, de pedra, de roupa de bebê. E lá ao fundo, por baixo de tudo, o cheiro do Rui ainda preso à sala como uma visita indesejada. A água continuava a correr na casa de banho. Como uma música sem letra. Eu voltei ao sofá e sentei-me com o Tomás ao colo, sentindo a vida pequena dele a subir e a descer. Encostei a boca à testa dele, um beijo leve. Amanhã, eu sussurrei, sem saber para quem. Amanhã a gente resolve. E fiquei ali com a noite a escorrer devagar, como azeite, entre os meus dedos. Amanhã entrou sem pedir licença. Não console com um cinzento claro, quase gentil, que escorria pelas paredes. O apartamento cheirava a café fraco e roupa úmida. Lisboa acordava devagar, como quem não quer atrapalhar ninguém. O Tomás dormia no quarto, finalmente no berço. Eu fechei a porta com cuidado e fui para a cozinha. A chaleira cantava baixo. As minhas mãos tremiam um pouco, mas eu fingi que era frio. Quando me virei, o Rui estava ali. Sem casaco. Cabelo molhado. Camisola limpa demais para ser de ontem. Os olhos cansados, agora só isso, sem brilho, sem álcool. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondi.
Ficámos os dois parados como se a cozinha fosse pequena demais para duas pessoas com memória. A chaleira apitou. Eu desliguei. Dormiu bem? Perguntou ele, olhando para a bancada. O Tomás, sim. Ele assentiu. Um gesto curto. Ele começou, depois parou. Eu fiz café. Eu vi. Silêncio outra vez. Não era pesado. Era atento. Ele encostou-se à mesa, mantendo distância. Eu agradeci isso sem dizer. Ontem à noite, disse ele por fim. Eu estava bêbado. Eu sei. Não era, ele passou a mão pela nuca. Não era sobre si. Também sei. Ele levantou os olhos. Encontraram os meus por um segundo a mais do que o necessário. Não houve nada ali que pudesse ser usado como desculpa. Só gente acordada cedo demais. A Inês chega à tarde, disse eu, enchendo a chávena. Vai querer encontrar a casa em silêncio. Claro. Eu levei o café aos lábios. Estava amargo. Não fiz careta. Obrigado por ficar, disse ele, de repente. Pelo Tomás. Eu dei de ombros. É o meu neto. Ele sorriu de leve. Um sorriso honesto, pequeno. Mesmo assim. Do quarto veio um som mínimo, um suspiro de bebê. A vida a chamar. Vou ver, eu disse. Passei por ele. Não nos tocamos. Mesmo assim, senti o calor do corpo dele quando cruzei. Um calor normal. Humano. Isso foi o mais estranho. No corredor, antes de entrar no quarto, ouvi-o dizer, baixo, como se falasse consigo mesmo. Desculpe outra vez. Eu não respondi. Fechei a porta devagar. Dentro do quarto, o Tomás mexeu-se no berço, ainda a dormir. Eu fiquei ali a olhar, com a mão suspensa no ar, como se tivesse aprendido alguma coisa que ainda não sabia nomear. A manhã continuou. Sem promessas. A tarde ficou suspensa. Nem quente, nem fria. Aquelas horas em que Lisboa parece segurar o fogo. A Inês ainda não tinha chegado. O Tomás dormia outra vez e eu aproveitei o silêncio para estender a roupa na varanda estreita. Os lençóis escorriam água devagar, pingando na rua como um relógio impaciente. Ouvi passos atrás de mim. Precisa de ajuda? Perguntou o Rui. Já acabei, respondi. Ele aproximou-se mesmo assim. Não para tocar. Só para estar. O ar cheirava a sabão e cidade molhada. Um elétrico passou lá embaixo, fazendo vibrar os copos na prateleira. A senhora mora longe? Perguntou ele, sem olhar. 2 ruas acima. Então conhece este vento, disse ele, e abriu a janela um pouco mais. O vento entrou. Trouxe cheiro de rio. Trouxe memória. Quando estendi o último lençol, ele segurou a outra ponta. Um gesto automático. Prático. Os nossos dedos tocaram-se por engano. Foi pouco. Quase nada. Mas o corpo reconhece coisas antes da cabeça. Eu puxei a mão primeiro. Obrigada, disse. Claro. Ele ficou ali um segundo a mais, com o lençol ainda preso entre nós. Depois soltou. Vou sair um pouco, disse. Comprar pão. Está bem. Ele hesitou como se quisesse dizer outra coisa. Não disse. Quando a porta se fechou, a casa pareceu maior. E mais vazia. E eu odiei ter reparado nisso. Fui à sala. Sentei-me. Encostei as mãos aos joelhos, sentindo o tecido do vestido, a pele por baixo. O coração estava calmo demais. Isso era novo. Lá fora alguém tocava guitarra. Uma melodia simples, quase distraída. O tipo de música que não pede atenção, mas fica. Eu fechei os olhos por um instante. E nesse instante, sem imagem, sem palavra, soube, aquela noite não tinha terminado. Só tinha mudado de ritmo. Ele voltou com o pão ainda morno. O papel estalava nas mãos dele, como se denunciasse a pressa. Quer vir? Perguntou, já na porta. Só até à esquina. Eu hesitei. O Tomás dormia. A casa estava quieta. Só um pouco, disse. Descemos a rua devagar.
As pedras eram irregulares, pediam atenção. A luz dos candeeiros fazia sombras compridas, íntimas. Passámos por uma varanda com manjericão. O cheiro ficou em nós. A cidade muda à noite, disse ele. Não muda, respondi. A gente é que ouve melhor. Ele sorriu de lado. Não comentou. Caminhámos em silêncio. O braço dele roçou no meu. Uma vez. Duas. Nenhum de nós se afastou. O toque era mínimo, mas o corpo anotou. Está frio? Perguntou. Não. Parámos diante da padaria fechada. Ele partiu um pedaço de pão, ofereceu-me. Eu aceitei. Os nossos dedos tocaram-se de novo, mais conscientes. Ainda está quente, disse ele. Eu sei. Comemos ali mesmo. O miolo macio, simples. O bairro respirava. Um rádio distante, uma gargalhada, o rio invisível a chamar. A Inês, ele começou. Não agora, interrompi, baixo. Ele concordou. Um aceno curto. Voltamos. À porta do prédio, ele abriu espaço para eu passar. Ficámos frente a frente por um segundo que parecia pedir outra coisa. Não aconteceu. Obrigada pelo pão, disse. Obrigado pela companhia. Subi primeiro. O coração batia com calma, como se tivesse encontrado um ritmo antigo. A noite voltou devagar. Sem anúncio. Só a lâmpada da cozinha acesa e o som da água. Eu lavava pratos. O Rui secava em silêncio. Os gestos eram simples, quase domésticos demais para o que acontecia por dentro. A Inês ligou, disse ele, sem me olhar. Vai atrasar. Eu sei. Ele passou-me um prato. Os nossos dedos tocaram-se, molhados. Não recuámos logo. Desculpe, disse ele. Não precisa, respondi, e só depois percebi o que tinha dito. Ele ergueu os olhos. Ficaram nós meus. A água corria. Um carro passou lá fora. Tudo continuou. Eu não quero confundir, disse ele. Eu também não. Silêncio. Não vazio. Cuidado. Terminei o último copo. Fechei a torneira. A cozinha ficou subitamente quieta, como se esperasse. Vou ver o Tomás, disse eu. Claro. Passei por ele. Desta vez, o braço dele não evitou o meu. Um toque breve, lateral, quase acidental, mas cheio de atenção. O meu corpo respondeu antes da cabeça. Um calor curto, localizado. No corredor, parei. Respirei. Não voltei atrás. No quarto, o Tomás dormia de lado, a mão fechada no ar. Eu sorri, cansada e inteira ao mesmo tempo. Quando voltei à sala, o Rui estava à janela. Não se virou. A cidade fica bonita assim, disse ele. Fica, respondi. Mas não promete nada. Ele assentiu. Como quem aceita uma regra. Sentámo-nos longe. O sofá entre nós parecia uma linha segura. Por agora. A casa adormeceu antes de nós. O Tomás respirava fundo no quarto, um ritmo seguro. A sala ficou só com a luz pequena e o som distante do rio, que nunca se vê, mas se sente. Vai ficar muito tarde, disse eu. Posso ir, respondeu ele. Não se mexeu. Sentámo-nos mais perto. Não porque decidimos. Porque o sofá permite. Sabe, disse ele baixo, há coisas que a gente estraga só de tentar explicar. Sim. O silêncio voltou, mas agora tinha bordas macias. Eu reparei nas mãos dele grandes. Paradas. Como se tivessem aprendido a esperar. Não devia, disse ele, quase para o chão. Eu sei, respondi. Ele virou-se. Olhou-me como quem pede permissão para não pedir nada. O meu peito apertou. Não avancei. Não recuei. Fique, disse eu por fim. Até o relógio esquecer a hora. Ele assentiu. Ficámos ali. Ombro com ombro, sem tocar de verdade. O calor passava pela roupa como um segredo bem guardado. Lá fora alguém fechou uma porta. Um passo ecoou. Depois nada. A noite fez o resto.
O primeiro claro entrou pela janela como um pedido de desculpas. Não acordou ninguém. Só mudou a cor das coisas. Nós ainda estávamos sentados. Não tão perto. Não tão longe. O tempo tinha passado sem fazer barulho. Já é cedo, disse eu. Eu sei. Ele levantou-se devagar, como se não quisesse assustar a manhã. Foi até à cozinha, trouxe 2 copos de água. Deu-me um. Bebemos em silêncio. A Inês chega, disse ele. Vai chegar. Ele assentiu. Não havia drama no gesto. Só aceitação. Obrigado, disse ele. Não explicou pelo quê. Cuide deles, respondi. Ele parou à porta. Olhou-me uma última vez. Não como ontem. Como alguém que entende. Cuido, disse. A porta fechou-se com suavidade. Fui ao quarto. O Tomás acordava abrindo os olhos como quem aprende o mundo outra vez. Peguei nele. O cheiro certo voltou a pôr ordem em tudo. Lá fora, Lisboa começava. Sem saber de nada. Como deve ser.